Olá, gente! Como vai? Aliás, hoje é Dia dos Namorados na Rússia, por isso Jana, desejo tudo para bem? todos amor eterno. E hoje nós temos uma convidada, né? Nós sempre gravamos as entrevistas e confissões, né, dos alunos que viajam para a Rússia, que estudam russo, mas hoje nós temos uma convidada especial, que na verdade não é uma convidada, ela faz parte do Clube Eslavo, é nossa professora Volha, que mora em Salvador. Olá, Volha, привет! Привет! Olá, Jana, tudo bem? E Volha é professora de russo, mas nós prometemos que vamos falar em português para todos conseguirem me entender. Nós vamos nos controlar. Então, para apresentar Volha, vou fazer algumas perguntas, e caso vocês também tenham algumas perguntas, vocês podem me escrever depois nos comentários desse vídeo. Também não esqueçam de curtir agora, colocam likes, podem compartilhar, porque nosso assunto é muito importante, é prova de proficiência em russo. Alguém conhece as provas que acontecem, provas de inglês, de espanhol, de alemão, mas a prova de proficiência em russo, que se chama TOEFL, é uma coisa muito rara no Brasil. Claro que a quantidade dos alunos que estudam russo, comparado com os alunos que estudam inglês ou espanhol, é bem menor, né? Pode ser que isso também uma das influências, que a prova não acontece com tanta frequência. Mas temos boa notícia que o Clube Eslavo agora tem parceria com a Universidade Estatal de São Petersburgo, e a nossa Volha, ela ganhou certificado de aplicadora da prova, ou seja, testor, e por isso nós decidimos hoje se encontrar um pouquinho para apresentar para vocês a professora Volha e contar um pouquinho sobre essa prova de proficiência, para vocês poderem ter esse objetivo de receber certificado. E, aliás, esse certificado vocês vão receber diretamente da Rússia, porque depois da prova nós vamos enviar todas as obras de vocês para a universidade, e eles que vão mandar os certificados para vocês. Então, vamos descobrir devagar o que é esta prova, mas primeiro vamos descobrir um pouquinho sobre nossa professora Volha. Volha, conta pra gente um pouquinho quanto tempo você mora no Brasil, onde você mora? Eu moro no Brasil desde 2011, ou seja, já vai fazer 8 anos, que horrível, o tempo voa. Então, basicamente esse tempo todo eu ensino russo, porque, né, desde a minha chegada aqui, eu vim já falando português na época. Ainda tinha um nível intermediário, mas dava para me virar. E ainda no primeiro ano, em 2011, eu fiz prova de proficiência em português, o maior nível possível, o avançado superior. Não foi fácil a prova. Eu ainda acho que se eu a prova de proficiência de português é bem mais pesada do que a prova de russo. Então, assim, eu acho que para os alunos não deve ser tão complicada. E assim, a prova de proficiência em russo é mais fácil no sentido que ela é dividida por níveis. E a prova de proficiência em português começa com B1. Ou seja, se você fez menos do que B1, você simplesmente não passou na prova. Então, é muito Então, triste eu isso. acho que é muito importante que o teste, o aplicador de prova, também já estive, digamos, dentro da pele desses alunos que estão prestando prova, e também já passou por essa experiência, e por isso sabe, consegue dar conselhos como se preparar, como se manter firme, não ficar preocupado com mãos tremendo, né? E por que você decidiu estudar português? Isso é uma história um pouco estranha, porque eu não tinha um objetivo assim específico. Inclusive, tem alguns alunos de russo também que estudam russo pelo mesmo motivo. Eu não sei, eu queria aprender mais um idioma, não sabia qual. E quais dificuldades você tinha durante de aprendizagem de português? No caso, claro, russo e português são idiomas totalmente diferentes, então a pergunta não é em questão de gramática do português, é em questão geral, se organizar com tempo. Quais dicas você pode dar para alunos que estudam russo, com sua experiência que já estudou outros idiomas estrangeiros?
Então, olha, eu diria que nenhuma língua é difícil, nenhuma língua é fácil. Somos bastante parecidos. Porque são europeu. Então, por exemplo, o russo é muito mais próximo ao português do que, digamos, finlandês, ou nem falo de chinês, ou algo assim. Então, não é tão complicado e eu diria procurar semelhanças para ajudar, assim, moralmente. Tem várias coisas que parecem muito. A construção da frase, na maioria das vezes, sujeito, verbo, objeto, tanto em russo quanto em português. Digo, na maioria das vezes, não vamos entrar em detalhe. A conjugação de verbos é muito parecida. Tem várias coisas que em russo são bem mais simples do que em português. Por exemplo, os tempos verbais. Em russo só tem 3. Em russo não tem artigo. Isso facilita muito. É muito melhor do que ao contrário. Então, tem vários conceitos que em russo são mais reduzidos do que em português. E é mais fácil para falante de português aprender russo nesses aspectos do que ao contrário. Então, vamos procurar os pontos positivos. Tudo bem. Os pontos positivos. E no ano passado, né, quando a gente tinha a prova de proficiência aqui em São Paulo, você veio do Salvador para também prestar prova junto com os alunos do Clube Eslavo e os outros que se juntaram a nós. E você estava nessa sala junto, prestando provas como os alunos, só que eles estavam prestando prova de russo e você estava prestando prova para receber certificado, para testar eles no futuro. Como você sentiu na sala de prova? Você ainda lembra essas suas emoções, reflexões, pensamentos? Eu lembro que achei que o aluno estava mais tranquilo nessa prova. Eu creio que porque foram bem preparados e eu sei que nós no Clube Eslavo demos apoio aos alunos que se inscreveram com a gente e prepararam uns encontros com alunos. E eu sei que muito importante, antes de qualquer prova, na verdade, principalmente antes dessa prova, é muito importante saber como ela é, como é a prova em si, de que parte ela consiste, o que é esperado. Então, como eu estava preparando para fazer o teste de aplicadora de prova, eu também estava aprendendo e explicava também para os alunos que estão se preparando para a prova, falando como eles vão ser avaliados. Isso é importante, porque às vezes, exemplo, mas eu cometo tantos erros ortográficos, eu não escrevo cursivo, será que vão me matar por causa disso? Não, né? Isso não acontece. Então, por exemplo, uma descoberta foi assim para todo mundo que foi fazer essa prova pela primeira vez, é que não é obrigatório escrever com letras manuscritas, por exemplo. Se você escrever com letra de forma, não se sente seguro escrevendo com letras manuscritas, qualquer nível de russo pode fazer a prova, pode fazer C1, pode ter feito. Inclusive, se você tem uma letra muito confusa e não muito legível, até é aconselhado escrever com letra de forma. Então, não há esses problemas. Por exemplo, erros de pontuação, pesa muito pouco. Então, se você não sabe onde botar vírgula antes de patamusta ou no meio de patamusta, é muito, assim, confuso desses alunos, isso não é problema com o que você deve se preocupar na hora de prestar a prova. Os problemas são mais conteúdo gramatical, saber se expressar. Então, tem vários detalhes desses, né, que nós precisamos se preparar moralmente antes da prova. Acho que essa parte é muito importante, realmente. Volha, conta para nós um pouquinho quais as partes inclui essa prova de proficiência em russo? Então, independente do nível, tá? Porque antes de fazer a prova tem que escolher um nível de A1 a C2, gradativo, a depender da sua proficiência. Todos os níveis incluem 5 partes da prova. A primeira parte é
Na verdade, a ordem pode mudar, mas a princípio, assim, é uma parte léxico-gramatical, ou seja, é um teste com opções de pergunta que precisa escolher, né, opções de resposta, e basicamente a escolha é entre as formas gramaticais, por exemplo, tem que escolher um caso correto, singular ou plural, ou alguma coisa ligada ao vocabulário, uma palavra certa no contexto. Então, a primeira parte é léxico-gramatical, é desse jeito, na forma de teste ABC. Se for mais preciso, ABV, né? Então, a outra parte é a escrita. Tem uma tarefa, por exemplo, escreva uma carta para o seu amigo contando sobre o seu dia a dia. Em geral, essas tarefas de escrita são muito precisas. Elas especificam o gênero do texto, ou seja, isso pode ser uma carta, ou para os níveis mais avançados, isso pode ser uma nota com explicações, por exemplo, por que você atrasou para o trabalho, ou uma nota com ou um aviso para funcionários, que você é diretor de uma empresa e tem que deixar um aviso explicando tal informação. Ou para os níveis mais avançados também pode ser escrever uma redação sobre os problemas ecológicos no seu país. Então, sempre é especificado o gênero, isso que tem que prestar atenção, porque está escrito escrever uma carta e você escreve um aviso, isso não serve muito bem, né? E, em geral, tem várias perguntas. Por exemplo, tem uma lista de perguntas que você precisa responder dentro desse texto. Então, é só saber ler e não se estressar e tentar entender direitinho a tarefa que você consegue escrever tudo, né? Isso não é simplesmente escreva uma redação com 30 linhas, não, é respondendo tais questões, então isso tudo ajuda. Depois tem uma parte que é a parte de escuta, ou como a gente chama em russo, audирование, é uma interpretação de um texto narrado. Então, você escuta um diálogo ou um texto por áudio. Essa parte individual, cada pessoa senta no computador, ouve com fones direitinho, sem nenhum barulho atrapalhar. E, ao mesmo tempo que você está ouvindo, você está respondendo as questões. Então, isso pode ser, na verdade, pode ser várias coisas. Pode ser interpretação de texto, e às vezes a prova é composta de várias partes. Então, por exemplo, se eu ouvir um texto, uma história sobre uma menina que mora em Moscou e como que passa o dia a dia dela. E depois eu responde as perguntas. Por exemplo, ela estuda na escola ou ela trabalha? Ela estuda matemática ou física? Não sei. Então, desse tipo de perguntas. Às vezes pode ser também, principalmente para iniciantes, é alguma coisa de réplica. Por exemplo, você ouviu спасибо, e você tem que escolher a resposta correta. Seria, por exemplo, до свидания, пожалуйста, ou добрый день. Então, você escolhe o que você responde para essa frase. Então, a depender do nível, as tarefas mudam, mas basicamente é ouvir, entender e responder as perguntas. Essa é a parte da escuta. A quarta parte, então, seria a leitura. Leitura é mais fácil, né, entender o que é. Você lê um texto e responde as perguntas sobre esse texto. É normal, seja qualquer nível, é normal não entender 100% do texto. Nunca se estressem se vocês não entenderam algumas palavras. Isso é completamente normal. Inclusive, se não me engano, na leitura, pode usar dicionário. Então, se for uma palavra ou outra, você pode consultar o dicionário para entender, mas o importante, em geral, é entender o texto como tal, a ideia geral, as informações principais, em geral é isso que é exigido. Até porque na vida real também, nem sempre a pessoa entende, assim, tudo que está escrito no artigo que lê no jornal, mas o importante é entender a informação principal, certo? E a última modalidade é a fala. Na fala, a pessoa que está prestando a prova precisa conversar com a avaliadora, no caso você eu. Então, nós vamos conversar sobre, primeiro, para qualquer nível, a primeira coisa que o aluno deve saber fazer é se apresentar
em russo, obviamente, falar um pouquinho sobre si. Então, essa parte vocês podem ensaiar desde já, né? Como você se chama, por que você aprende russo, há quanto tempo, onde você estuda ou trabalha, um pouco da sua família, das coisas que você gosta, essas coisas, assim, bem básicas. No nível A1, em geral, termina por aí, basicamente. Então, assim, o principal é saber se apresentar. Também para os primeiros níveis, pode ser a parte de responder às réplicas, né? Por exemplo, assim, eu estou sugerindo que vamos ao restaurante para jantar junto e você deve decidir a hora. Então, assim, você tem que responder, não, eu prefiro tal hora. Então, mais ou menos esse tipo de tarefa. Também uns pequenos diálogos, umas situações cotidianas. E uma parte importante para praticar, para se preparar para a prova, que praticamente sempre, assim, pelo menos até nos primeiros níveis principalmente, tem essa dificuldade de iniciar o diálogo. Existe essa tarefa, quando o aluno tem que, por exemplo, ler, convide sua amiga para ir no cinema. E aí não sou eu que começo o diálogo, você que tem que começar o diálogo, você tem que falar, né? Então, como que você convida? Você pode primeiro cumprimentar, depois falar, então, vamos no cinema, eu gostaria de te convidar, tudo em russo, claro, né? Então, essa parte que eu diria que, em geral, os alunos estão menos preparados a princípio, então, uma parte que é bom se dedicar para preparar nessa prova, né? É começar os diálogos. Então, resumindo, né? São 5 modalidades: lexicogramatical, a escrita, a leitura, a escuta e a fala. Tudo bem, e agora, como já os alunos estão escrevendo, e não somente os alunos da nossa escola, também os alunos que estudam nas outras escolas ou com outros professores, e eles querem saber, eu quero fazer prova, mas como eu vou saber meu nível, o que eu faço agora? Tem algumas dicas, o que eles podem fazer agora para entender que nível eles vão prestar? Então, para definir o nível, tem vários jeitos, né? A princípio, você já sabe quanto você estudou, com que material você estudou, e, em geral, os livros têm alguma indicação de ao que nível ele está te levando. Então, tem vários livros, assim, por exemplo, que os livros feitos na Rússia mesmo, pelas universidades lá, elas em geral indicam que esse livro te leva a A1, esse é de A2, esse é de B1. Se você está estudando com o material do Clube Eslavo, as primeiras 2 apostilas, o russo para iniciantes e o básico 1, devem te levar ao nível A1. Claro que isso depende da pessoa, depende da dedicação, depende de outros materiais que você usa ou não usa, depende o quanto você está lembrando daquilo que aprendeu, mas basicamente a referência seria essa. Básico 2 e básico 3 do Clube Eslavo devem te levar mais ou menos ao A2. Tá? E por aí vai. Então, essa é a primeira coisa com qual você pode se orientar. São os materiais com que você já estudou. Também existem uns chamados standarte, que é como se fossem os padrões que as descrições dos níveis, ou seja, no nível tal, o aluno deve saber falar isso, isso e isso, saber tal parte da gramática. Esses padrões estão abertos, assim, para todo mundo consultarem. Nós juntamos todos os materiais que são necessários para se preparar para o teste, inclusive essas descrições, numa pasta no Google Drive, que nós vamos compartilhar com as pessoas inscritas. E também vocês podem perguntar ao seu professor, se você se você não é autodidata, ou também alguma pessoa que fala russo, você pode até escrever para a gente para perguntar, poxa, que nível será que eu tenho? Nós podemos consultar isso, porque, assim, esses padrões estão, obviamente, em russo. Então, por exemplo, o aluno está na dúvida se ele tem nível A1 ou A2, para A1 ou A2, a linguagem dessa descrição pode ser um pouquinho complicada ainda e precisar de ajuda de professora para explicar direitinho. Mas se você
está entre B1 e B2, você já pode ler isso sozinho, né, ou sozinha, e entender mais ou menos que nível você tem. Depois de entender mais ou menos o seu nível com esses critérios, é bom fazer o simulado. Mesmo se você tem certeza, não, com certeza tenho só o A1, né? É bom fazer o simulado antes da prova, até para entender como a prova funciona, porque uma coisa é ouvir, que são 5 partes, são essa, aí você tem que falar, tem que escrever. Outra coisa é tentar fazer. Até porque, também um detalhe importante, cada parte da prova tem um limite de tempo. Então, por exemplo, você sabe tudo de gramática muito bem, mas você precisa parar para pensar cada questão, pode ser complicado. Então, pode ser que, por exemplo, para B2 ainda seja um pouquinho difícil, mas se você diminuir para B1, é mais garantido que você faça essa prova e passe nela. Para passar na prova, precisa acertar 66% no mínimo em cada modalidade. Sendo que, se você passou com 66% em 4 modalidades, quaisquer 4, e na quinta você tirou 60%, isso ainda é aprovado. Mas não é bom, assim, contar com isso, né? É bom, assim, garantir 66% em cada. Então, tem também essa questão. Às vezes, aluno, por exemplo, sabe muito bem a gramática, então, a gramática tira 80%, mas tem dificuldade de escrever, ou de falar, ou de escuta. Então, você tem 2 caminhos. Ou você treina bem essa modalidade antes da prova, ou você diminui o nível também, para garantir que, por exemplo, B1 ainda está pesado nessas modalidades, mas A2 eu me garanto. Então, também é uma opção. Existe a possibilidade, né, de não passar na prova. Então, e o problema, assim, que se você está prestando B1 e você não passou no B1, você não tira automaticamente A2. Então, você passou ou não passou. Essa é a complicação de ter que escolher o nível antes da prova. Então, é bom fazer o simulado, talvez até alguns simulados, porque tem vários testes para cada nível, tem pelo menos 2 provas para tentar fazer, e é bom ver, não simplesmente assim, por exemplo, eu fiz a parte léxico-gramatical, tirei 70%, pronto, vou passar. É bom também dar uma revisada, onde você errou, será que foram verbos reflexivos, será que foi particípio, será que foi tempo verbal, então é bom ver isso. Outra ferramenta que pode ajudar também são os chamados Lexicioski Minimum, são as listas de vocabulário. Não é o vocabulário todo, né? É o mínimo que você deve conhecer para cada nível. Isso existe também para cada nível, acho que até o C1, porque C2 é o nível que, assim, é tipo quase nativo, só não é nativo porque não nasceu falando, né? Então, assim, só não é nativo porque não fala desde pequeno, mas o nível é praticamente de nativo, então não existe o mínimo de léxico para o C2, mas para C1 até existe. Então, para todos os outros também existem, e vocês podem, inclusive, até enriquecer seu vocabulário e verificar se você está, assim, no nível suficiente para essa prova, consultando esses vocabulários. Eles estão organizados em forma de dicionário pelo alfabeto, e também tem uma divisão por temas. Então, por exemplo, todos os adjetivos que você deve conhecer no nível A1. Tá? Então, tem isso tudo. Isso é muito útil, né? Inclusive para isso, para definir o seu nível. Ótimo. E você falou que durante a prova pode usar dicionário. Essa parte também é importante. Como tem que ser esse dicionário? Pode usar dicionário no celular ou tem que ter dicionário em livro? E quais partes da prova, de quais níveis está permitido usar o dicionário? O dicionário é permitido para todos os níveis, mas não para todas as modalidades. Então, por exemplo, na parte léxico-gramatical, o dicionário não é permitido. Aí você vai ter que lembrar de cabeça. Na parte da fala, se não me engano, também não é. Aí pode variar um pouquinho de acordo com o nível, mas em geral,
é permitido só na leitura e escrita. Quando você vê um texto, encontrou uma palavra estranha, foi consultou, e tem um pouquinho mais tempo para isso. Então, são nessas partes. O dicionário é apenas dicionário físico, pode ser tanto um dicionário só em russo, aquele que explica cada palavra, né? Ou pode ser dicionário russo-português, russo-inglês, inglês-russo, português-russo, seja qualquer outro idioma para russo. Pode ser o dicionário, se não me engano, o aluno pode trazer o próprio dicionário, não é? Isso, eu lembro que não podia usar dicionário no celular e não podia ter celular na sala de aula. Então, qualquer coisa, a gente também pode avisar todos, se caso alguém não tem dicionário, para não ficar preocupado, porque na escola tem, acho que uns 5 dicionários, qualquer coisa, os colegas também podem me emprestar, então a gente pode trazer os dicionários na prova para os alunos poderem usar dicionários. Uhum. Exatamente. Então, a escola disponibiliza, mas se você tem aquele dicionário que você sempre usa, você já é acostumado e quer ficar com ele, pode levar também. Só não pode levar pesca nele, né? É claro, isso a gente vai verificar antes da aula. E pelo mesmo motivo, não é permitido usar celular para não ter uma ajuda alheia, porque não tem como controlar essa parte, então o uso de celular não é permitido. Eu aconselharia também não se prender muito ao dicionário, porque você tem que entender primeiro sem, e se sobrar tempo e der tempo para verificar, verifique também o dicionário. Alguma coisa assim crucial que, poxa, não deu mesmo entender sem, então vou consultar. Mas não procurar toda a palavra, até porque eu acredito que vocês não vão precisar fazer isso, porque para cada nível vocês já devem dominar esse vocabulário, não deve ser tão difícil. É só não se estressar, tá? É só relaxar, tranquilo. Em geral, também, o ambiente na prova é bem tranquilo, ninguém está lá para não deixar você passar. Nosso objetivo é você passar, tá? Passar você imaginar aqueles estereótipos sobre russos, que as professoras estão lá na prova com os chicotes na mão, controlando para alunos não colar as provas. Não, foi super tranquilo, até os alunos do ano passado também. De repente alguém deixa nos comentários e conta como foi, tudo foi tranquilo, num ambiente muito tranquilo, né? A única coisa que também precisamos falar, que a parte da fala, e pode ser que até as outras partes vão ficar gravadas, e o vídeo a gente vai mandar para a Universidade Estatal de São Petersburgo, porque eles que vão colocar, digamos, ponto final na decisão, ou seja, não nossa decisão total de 100%, né, porque a universidade que vai mandar certificados dos alunos, por isso também não precisa ficar preocupado que vocês entraram na sala para conversar com a professora e lá tem uma câmera do lado. Para não... É verdade. Comece a ficar nervoso, então não precisa ficar nervoso, porque isso é super tranquilo para que os professores lá da universidade também pudessem observar o desempenho e como foi tudo na prova. Por isso não pode ficar preocupada na frente das câmeras. Então, essa conversa foi muito útil, porque no Brasil muita gente procura essa informação e, na verdade, essa informação quase não tem na internet. A gente também vai disponibilizar informação, descrição, como baixar gabaritos, como ver o que vai ter na prova. A gente vai colocar na nosso site, www.cursorusso.com.br, e depois nós vamos deixar links aqui também na descrição deste vídeo. Não esquecem de colocar as curtidas e compartilhar, porque de repente os colegas de vocês também estão procurando essa informação. E caso vocês tenham perguntas, vocês podem também deixar nos comentários, e depois a gente grava outros vídeos com mais explicações ou coloca em forma de
texto no nosso site ou aqui nos comentários. Também nós temos nossa página no Facebook, que vocês podem procurar por Clube Eslavo. Temos tanto grupo onde os próprios alunos compartilham informação com seus colegas, e também tem nossa página onde a escola faz publicações. Também vamos colocar os vídeos lá. Podem também curtir a página e seguir para sempre ficar atento e receber informação sobre nossas atividades e sobre prova. E por hoje, всем до свидания. Tchau para todos. Olha, um ótimo dia para você em Salvador. E vamos continuar na linha para conseguir preparar os alunos. No dia 12 e 13 de abril, estamos esperando aqui você em São Paulo, onde você pode curtir um pouquinho ar mais fresquinho, né? Já está começando a esfriar. E até logo. Пока. Спасибо. До свидания.